Bem-vindos a mais um IntoCast, o podcast do Into. E hoje nós vamos falar sobre o fixador externo. E para isso, nós temos aqui a presença do Dr. Flávio Cerqueira, cirurgião ortopedista responsável pela área de alongamento e reconstrução óssea. Muito prazer, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, doutor. Tudo bem? Tudo bom, Pedro? Obrigado Tudo certo. pelo convite, eu que agradeço. Doutor, nós temos aqui o objetivo um pouco de desmistificar esse aparato que é o fixador externo. O que é isso? A gente está mostrando imagens ali para o espectador. Explica para a gente que traquinagem é essa e para que ela serve. Vamos lá, Pedro. Vou tentar dar uma explicação sem muitos termos técnicos, Por favor. Já que o público-alvo aqui são pacientes, né? São leigos, não são cirurgiões, ortopedistas. Na verdade, o fixador externo é um dispositivo, como o nome já diz, externo ao corpo, que possui várias funções. A função que a grande maioria das pessoas conhecem e acham que é a única função, que seria para tratar fratura exposta, mas não, essa é apenas uma das funções. Ele tem várias outras funções que eu posso citar aqui. Um fixador externo, você pode fazer alongamento ósseo, você pode corrigir deformidades, você pode transportar um osso de uma região para outra, você pode, a partir do momento que você resseca um pedaço do osso, levar um osso são e cobrir essa falha. Ou seja, a gente tem inúmeras funções que podem ser realizadas com fixador externo e não apenas o tratamento de fraturas, que é mais uma das funções. E doutor, dói ficar com esse fixador, que a gente vê um monte de ferro atravessando a pele ali, os tecidos debaixo da pele, permanecer com fixador dói? Eu acho que essa é a pergunta mais comum quando o paciente vem a primeira vez no ambulatório e você explica para ele que ele vai precisar utilizar um fixador externo. É a primeira pergunta que o paciente faz: doutor, mas isso vai doer? Então vamos lá, o fixador não dói. O fixador externo, na verdade, ele vai doer em duas situações que são super específicas. Primeiro, se você tiver um processo inflamatório ou infeccioso ao redor dos pinos do fixador. Porque como é que funciona o fixador externo? Acho que é legal, interessante eu dar essa pequena explicação para as pessoas poderem entender. O aparelho em si, ele é externo, ele está do lado de fora. Mas existem pinos que são inseridos dentro do osso e por fora você tem um aparelho que conecta os pinos que estão no osso ao ambiente externo. Então você só vai ter dor em duas situações. A primeira, se você tiver um processo inflamatório ou infeccioso ao redor desses pinos que estão inseridos no osso, ou se você tiver um afrouxamento desses pinos. São essas duas situações específicas que você tem dor por conta do fixador. Daí a necessidade de uma higiene plena desses pinos que estão em contato com o osso e com o meio externo. E qual é mais ou menos a média de tempo que uma pessoa pode permanecer com um fixador externo? Na verdade, não existe uma regra para isso. Obviamente, nós temos tratamentos que são um período mais curto, que podem levar 2, 3, 4 meses. E alguns tratamentos, algumas falhas ósseas muito grandes, que você precisa transportar muito osso para preencher uma falha muito grande, o paciente pode ficar até 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses com o aparelho. Não existe uma regra, uma fórmula de bolo que você já chega para o paciente e fala, você vai ficar 8 meses, até porque isso gera uma ansiedade. E essa é outra pergunta super frequente. O paciente, a primeira coisa que ele te pergunta é: doutor, quanto tempo eu vou ficar com esse fixador? E meu grande mestre, que era aqui do hospital, sempre dava a mesma resposta para o paciente. Ele dizia: nem um dia a mais, nem um dia a menos, vai ficar o tempo necessário. Correto. E então, já que tem aí uma média de tempo de meses, quais cuidados, quem está em casa que tem um fixador ou conhece alguém que está com fixador, quais cuidados principais que a pessoa tem que ter com o fixador externo? Isso daí é um outro padrão que a gente assume quando a gente coloca o fixador nos pacientes. A gente utiliza essa frase: a partir de hoje você vai tratar desse aparelho como se fosse um filho. Ele precisa de cuidados. Não é simplesmente você colocou o fixador e não precisa fazer mais nada. Não. A higiene, como eu disse antes, nos pinos do fixador é fundamental. Se não houver higiene,
a sujeira do ambiente externo, através dos pinos, ele vai ser carregado para dentro do ambiente do osso, né? O ambiente interno. Então, a gente orienta o paciente quanto à higiene desses pinos. A limpeza desses pinos é diárias, na verdade, na maioria das vezes, de 2 a 3 vezes por dia. É uma limpeza com água corrente ou soro fisiológico e sabão. Você orienta o paciente que ele pode entrar no banho com o aparelho, ensaboar ao redor dos pinos, limpar, depois seca bem e, por último, passar álcool 70 ao redor dos pinos e ali em contato na área da pele. Basicamente é isso que a gente utiliza na limpeza do fixador. Nada, iodo, porque o paciente pergunta, doutor, posso botar iodo, mertiolate, mercúrio? Tem com várias opções. Não, a gente só utiliza o sabão, sabonete comum mesmo, e o álcool 70. Existe algum risco de sair algum pino? É aquilo que eu te falei, existe a possibilidade daqueles pinos que estão inseridos dentro do osso dele afrouxar, e aí ele pode sair. Correto. Como um prego que você coloca na parede para segurar um quadro, por exemplo. Se ele não for bem colocado, aquele prego, prego ou parafuso, ele pode afrouxar e o quadro vai cair. O fixador eu estou fazendo uma analogia assim, super simples para os pacientes poderem entender. Se aquele pino não for bem inserido ou os devidos cuidados não forem tomados, isso que eu estou te falando da higiene, esse processo inflamatório pode se tornar um processo infeccioso e causar o afrouxamento do pino. E aí, se o pino afrouxa, o pino é a estrutura central para segurar toda a montagem do aparelho, ela pode ser perdida. E para a gente finalizar, como que se dá a retirada desse fixador? É a nível ambulatorial? Tem que ser feito dentro do centro cirúrgico? É doloroso? É traumático para o paciente? Como que se dá a retirada? De maneira geral e de maneira ideal, essa retirada é feita dentro do centro cirúrgico com um paciente sob anestesia. Hoje em dia, a gente tem pinos que são revestidos de uma substância chamada hidroxiapatita. Essa substância ela permite o crescimento de osso ao redor do pino. Então, isso torna inviável você remover esse pino a nível ambulatorial por conta de dor. Tá? E outra coisa que é super importante, que isso é fundamental, o ideal é que sempre que um pino seja removido, você faça uma limpeza desse trajeto dele, que ele percorreu dentro do osso, com uma cureta. Você tirar todo tipo de resquício resquício de osso, de tecido de pele, que porventura pode ter ficado ali dentro, sujeira mesmo. Você faz uma curetagem, faz uma limpeza com soro fisiológico ali dentro, nesse trajeto que o pino percorreu. Tá certo. Muito obrigado. Por hoje, nosso tempo acabou. E hoje a gente pôde ver que a indicação do fixador ela se dá por várias causas, né? Desde o alongamento até o alinhamento de um osso. Também, até aqui eu conhecia como indicação somente para fratura exposta. Hoje a gente viu que não. E vimos do quanto que é importante cuidar com relação à higiene com o pino e os agravos que isso pode ocorrer. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. A gente agradece. E você aí, se quiser saber de mais algum tema, é só escrever aqui pra gente, tá bom? Até a próxima. Obrigado, doutor. Obrigado, Pedro. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o INTO? Então não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro dos próximos episódios.